Qual é a sua cena favorita do cinema e por quê? A minha cena favorita do cinema? A minha cena favorita do cinema é a cena da fortaleza em Han. A cena da fortaleza de Han, que é a cena em que o personagem do Tatsuya Nakadai, ele fica louco. Aquela cena é a melhor, pra mim é a maior cena do cinema. Foi a cena, inclusive, que me acendeu o fogo da paixão pelo cinema. Por mais que tenha sido a Penélope Cruz a que me levou, né? É, Hip Nakadai, né? Pois é. Aliás, é interessante a gente falar de filmes do Nakadai. O Nakadai, gente, pra mim, é o maior ator da história do cinema. Esse cara é um monstro. Tatsuya Nakadai é um monstro. E, assim, ele é um monstro porque ele faz Han, evidentemente, e se você vê Han, você vê a construção narrativa que ele dá ao seu personagem, mas ele faz Harakiri, ele faz Céu e Inferno, ele faz Yojimbo, ele é o vilão em Yojimbo, ele faz Kwaidan, ele faz A Face do Outro, ele faz a trilogia Human Condition, Guerra e Humanidade, Kagemusha, Rebelião Samurai, e o principal deles, assim, principal depois de Han, né, evidentemente. Mas em termos de atuação, que eu tô dizendo, não tô nem falando que é o melhor filme, ou o segundo melhor filme, não é nem isso. Porque eu acho que existem até filmes melhores do que eu vou falar. Mas A Espada da Maldição. Em A Espada da Maldição tá, pra mim, a melhor atuação masculina que eu já vi na história do cinema. O Tatsuya Nakadai, ele tem por característica, e isso tá muito explícito em Han, mas também em Guerra e Humanidade, isso tá muito claro nesses filmes. Em Espada da Maldição, você vê a característica central do Tatsuya Nakadai, que é atuar com os olhos. Ele tem um semblante muito apático, mas os olhos sempre muito preocupados. Os olhos estão sempre muito enraivecidos. Então, o Espada da Maldição, ele vai contar a história justamente de um sujeito que, em razão de determinado acontecimento, ele se torna uma espécie de guerreiro solitário, que é muito a característica desse Shambara. Shambara é uma espécie de cinema samurai, que é o cinema samurai de ação, de combate, tá? Mas esse Shambara do pós-60, do pós-segunda metade dos anos 50, pós-segunda guerra mundial, é um Shambara muito caracterizado pela desmistificação do mito do herói samurai. Então a ideia do Bushido, todas essas coisas vão se perdendo no pós-segunda guerra mundial em razão do trauma vivido pela segunda guerra mundial, sobretudo pelo Japão, que sofreu com 2 grandes bombas, etc. Bombas nucleares, etc. E a partir disso, uma série de contradições que começam a permear a cultura japonesa nesse contexto, que vão desde o próprio trauma em si, os traumas das bombas, e portanto a perda de familiares, de pessoas no Japão, tanto pela guerra quanto pelos eventos da bomba, que também são sobre a guerra, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, como também pela ocupação americana no território japonês posteriormente à guerra. Então os Estados Unidos ocupam o Japão e, inclusive, impõem ao Japão uma nova constituição sob a égide dos Estados Unidos. Isso implica no Japão um processo de modernização forçada sob a condição ocidental, sob a condição do Ocidente. O Japão, ele se condiciona, ele se coloca no pé dos Estados Unidos a partir do momento em que essa constituição passa a ser criada sobre uma condição de ocupação americana. E nesse contexto surge no Japão uma série de crises de identidade que vão estar materializadas no cinema e na cultura. Então, a ideia da juventude, por exemplo, é muito marcada nos filmes japoneses nesse contexto histórico. Por exemplo, essa ideia de olhar para a geração anterior, a geração da guerra, e olhar para o futuro. O que será dessa geração, dessa jovem geração pós-guerra, num contexto em que se olha para o passado, e o passado é esse passado de barbárie, de destruição. Um passado de colonização, onde o Japão colonizou, invadiu uma série de países, de um Japão fascista, mas também de um Japão destruído pela guerra. De um Japão que foi construído por esses avós, por esses pais. O que falar sobre o futuro? Sobre essa condição de crise da identidade, na medida em que essa identidade japonesa vai se perdendo sob uma condição de uma constituição imposta pelos Estados Unidos, sob uma modernização forçada nos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, o cinema Shambara, o cinema samurai também se modifica, também se altera, também fica muito diferente. Não mais aquele herói destemido, o herói sem nome, que chega na cidade e resolve os problemas. A figura heróica de fato, sabe? Quase incólume a crítica. Perde espaço para esse herói moderno. Esse herói que não conta a sua própria história. Esse herói que não carrega lugar de escuta, porque ele não retorna nunca.
Ele não tem pra onde voltar. Esse herói viaja. Esse herói vai, mas ele nunca volta. Ele não tem a possibilidade de ter quem o escute, porque ele é sempre solitário. E Espada da Maldição é isso. É sobre esse lobo solitário, é sobre esse herói solitário, esse herói cheio de contradições, esse herói cheio de crise de identidade. Ou seja, é um cinema samurai que passa a falar sobre o Japão de hoje. Ou seja, daquele momento, né? Da década de 60. Um Japão é um cinema histórico, é um cinema que fala sobre um outro momento do Japão, mas que tá falando sobre hoje. Existem outros filmes assim também, chambaras desse momento, que são muito nessa lógica. Por exemplo, Assassinato. Rebelião Samurai, que também tem o Tatsuya Nakadai, por exemplo. O próprio Kwaidan discute muito essa relação, sabe? Ou seja, o trauma da bomba, o trauma da guerra, o trauma da ocupação americana, a modernização forçada, modifica a maneira como o cinema samurai é feito. Surge, inclusive, a novela vague japonesa, o qual muitos desses filmes samurais são feitos nesse contexto. Tem aula sobre novela vague japonesa no Introdução ao Cinema. Harakiri é um filme assim. Harakiri é um filme sobre essa crise do herói clássico. O herói clássico é uma mentira, tá ligado? Por isso que vão surgir muitos filmes nesse contexto de samurais sem mestre. É maravilhoso. Maravilhoso o cinema japonês da década de 60. Antes também, o Ozu, ele vai fazer muitos filmes sobre essa crise de identidade geracional, né? Talvez o grande tema do Ozu. E os seus principais filmes ali, justamente da segunda metade da década de 40, 50 e 60, né? E ele vai discutir justamente esse Japão que tá surgindo, né? Mesmo que o Ozu não seja esse cineasta que se posicione ideologicamente, ele tá discutindo de maneira muito próxima. Ele tá muito próximo disso tudo. Ele tá sentado à mesa dessa família, né? Tem aula sobre o Ozu também no Introdução ao Cinema. Mas eu tava falando do Nakadai, né? E o Nakadai, ele é um ator que ele tem essa característica de atuar com o olho. E no Sword of Doom, a Espada da Besta, Espada da Maldição, melhor dizendo. Espada da Besta é um outro filme. No Espada da Maldição, é esse herói solitário que viaja, que não encontra lugar de escuta, mas ele mantém esse semblante fechado, mas parcialmente tranquilo. Mais ou menos o que o Alain Delon faz em O Samurai. Não à toa, talvez, o nome O Samurai. Mas o Espada da Maldição é melhor. Só que, diferente do Alain Delon, que mantém um olhar vazio também, o olhar do Nakadai é um olhar de raiva. Então existe uma espécie de dialética, uma espécie de crise na feição do Nakadai. O Nakadai nos impõe, a partir da sua feição, e aí é muito interessante que vocês leiam, por exemplo, o texto do Bela Balais, que está disponível nesse livro aqui, A Experiência do Cinema. O texto é O Homem Invisível, A Face das Coisas e Nós Estamos no Filme. Essas três partes do texto dele são muito interessantes, onde ele vai descrever justamente como o rosto, a feição, ganha um novo caráter no cinema. O cinema dá um novo valor pro rosto, que é algo que vinha se perdendo na história, segundo Bela Balais. Porque se você pega a questão da moda, por exemplo, a moda antes do cinema era aquela moda que você cobria o corpo por inteiro, tá ligado? O corpo inteiro das pessoas eram cobertas de roupa, de pano. E estar coberto de roupa significava, e pro Balais aqui, por exemplo, cobrir a expressão corporal. E só sobrava, portanto, o rosto dessas pessoas. Até mesmo o cabelo era coberto por peruca. Sobrava o rosto, sobrava a feição. E o cinema entrega novamente ao corpo a possibilidade de expressar. Também o rosto. Também o rosto por quê? Por conta do close-up. O close-up aproxima do rosto. E ao se aproximar do rosto, entrega a nós, enquanto espectador, a possibilidade de se aproximar, de se empatizar com as dores daqueles que estão sendo representados. E quando aproxima do rosto do Nakadai, ele entrega pra gente a possibilidade de entrar nas dores daquele personagem. As dores de um personagem solitário em um mundo de desesperança. Que é o Japão da década de 50 e 60. Que é o Japão da década de 50 e 60. E ao entrar no rosto dele, a gente vê um personagem com semblante zero, com semblante vazio. Vazio justamente porque ele está de encontro com esse mundo da barbárie. Ele não consegue reagir a esse mundo. Mas ao mesmo tempo que o seu rosto nos explora e nos demonstra a feição de um mundo de desesperança, o seu olho transborda a raiva, o
descontentamento e a desilusão com esse mesmo mundo. O Tatsuya Nakadai é brilhante. E a grande questão é que no final de Espada na Maldição, se vocês não quiserem spoiler de um filme da década de 60, vocês param aqui. Ao final do filme, os olhos de fato transbordam, mas não de choro, de raiva de fato. E aí é o momento em que a atuação do Tatsuya Nakadai ganha sua catarse final. Aquele personagem que era sempre muito tranquilo, mas que guardava a raiva, finalmente não a mais consegue guardar. Explode. E explode não com a possibilidade de ter alguém a contar a sua história, a receber a sua história, a escutar a sua história, mas explode justamente porque não há ninguém para ouvi-la. Porque ele seguirá sendo o lobo solitário. Seguirá sendo o samurai sem mestre. O herói que não é herói. O herói que ninguém poderá escutar a história. E se ninguém escuta, não é herói. Tá ligado? Então, assim, Tatsuya Nakadai, um monstro da atuação. Tatsuya Nakadai é um rosto do que foi as grandes e as maiores épocas da história do cinema japonês. Tatsuya Nakadai é ator de filmes como Harakiri. Assim, ele também faz Sete Samurais, mas Sete Samurais ele tem uma pontinha muito pequena, então não vou nem citar isso aí. Mas ele faz Harakiri, que também é um filme sobre esse descontentamento do herói japonês. Ele faz Han, que pra mim é o maior filme que já foi feito na história, e ele é mais um desses filmes onde o semblante do ator transborda, né? Esse até é um semblante muito mais exagerado que no Espada da Maldição, porque Han, o Akira Kurosawa explora muito a lógica do teatro kabuki, do teatro no, então existe muito essa ideia da maquiagem forte, da expressão marcada, mas ao mesmo tempo a gente vê que essa expressão marcada que o Tatsuya Nakadai ela nos eleva pra essa lógica da loucura que ele consegue trazer pra gente. Então Nakadai tá brilhante em Han também. Ele também é ator em High and Low, Céu e Inferno. Yojimbo, ele é o vilão. Kwaidan, maravilhoso. Ele faz justamente uma passagem do homem que não pode contar a história. Ele vive um personagem que, em determinado momento, numa guerra, e aí olha só a guerra aí, ele se esconde numa cabana, e nessa cabana tá muito frio, né? E o seu amigo morre, o amigo que tava com ele morre. E essa morte, essa figura que chega até ele, e ao seu amigo, que mata o amigo, vem ao encontro dele. E fala que vai deixar com que ele sobreviva se ele jamais falar sobre o que aconteceu naquele dia. E ele precisa guardar o segredo de algo que foi um marco na vida dele. Vejam esse conto em Kwaidan, que diz muito também sobre o Japão naquele contexto. Ele faz Guerra e Humanidade, talvez um dos melhores filmes de guerra já feitos. Pra mim, rivaliza muito ali com Vai e Veja. Eu tenho dificuldade de dizer qual é o melhor. Ele fez Kagemusha, um dos grandes filmes samurai também do Akira Kurosawa. Rebelião Samurai, que é outro filme samurai do Masaki Kobayashi, maravilhoso. Espada da Maldição. Ele faz um filme melodramático do Mikio Naruse. O Mikio Naruse era um dos grandes diretores de melodrama japonês. A gente conhece muito o Mizoguchi, a gente conhece muito o Ozu, que são cineastas que fazem também melodramas. O Mizoguchi ele faz Intendente Sancho, faz Oharu. Ele explora muito essa figura feminina num contexto melodramático desse Japão pós-guerra. Por mais que ele fale de histórias muitas vezes anteriores à guerra, ele tá falando muito sobre o Japão do pós-guerra. Mas o Mikio Naruse também faz muitas histórias assim, como por exemplo Nos Vinhos Flutuantes. Mas o Nakadai ele faz um filme chamado Quando a Mulher Sobe a Escada. Esse filme é lindo, mas lindo demais. E muito forte, muito forte. Então assim, assistam os filmes do Nakadai, e esse vídeo aqui serviu muito para que vocês conheçam os filmes dele. Ele também faz Goyokin, sim, que filme, outro Shambara. Ele faz Kill, que é muito legal, do Kihashi Okamoto, que é outro diretor muito famoso do Shambara. Enfim, assistam Nakadai. É uma perda inestimável do cinema em 2025. Assim, todo ano a gente fala das perdas de cada um dos anos. Todo ano a gente fala, todo mundo morreu esse ano. Mas a perda do Nakadai talvez seja uma das mais lastimáveis que eu pude sentir, assim. Foi uma perda particularmente muito diferente pra mim. Eu não sou uma pessoa que costumo me emocionar com esse tipo de coisa, até porque
existe um distanciamento com artistas e atores e atrizes que eu não consigo ter essa proximidade que muitas pessoas têm. Mas existem alguns poucos, como por exemplo a Liv Ullmann e o Nakadai, que foram artistas muito importantes pra minha vida. E que de fato pesa muito, 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 muito mesmo. Então, assistam os filmes do Nakadai, não deixem que a memória desse artista morra junto. Ai, fiquei com um chorinho no olho. Curtiram o vídeo?